Feche os seus olhos, dirija o seu pensamento ao Senhor e falemos com Deus. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, que estamos mais uma vez reunidos nesta noite, nesta casa de oração, para ofertarmos um culto ao Senhor. Culto que o Senhor é digno de receber. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós somos servos do Senhor e nós saímos da nossa casa com este propósito de oferecer este culto que nós enxergamos e entendemos biblicamente como sacrifício vivo. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Por vezes a gente lembra de algumas, outras vezes não. Mas em tudo queremos confessá-la publicamente ao Senhor nesta noite. Que o Senhor não lance na nossa conta, mas que o Senhor nos purifique, nos limpe, que as nossas mãos, o nosso coração, que o nosso corpo nesta noite sirva para a adoração do nome do Senhor. Rogamos por esses que já estão aqui, rogamos por aqueles que estão a caminho, rogamos por aqueles que acompanharão o culto através do canal da nossa igreja, que onde estiver esses irmãos ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que sejam alcançados, abençoados. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 28, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Começamos pela manhã a exposição deste último capítulo de Atos. Eu espero honestamente que você tenha sido abençoado, como eu tenho sido na preparação, no exame deste texto. Espero que você tenha sido edificado, como também eu tenho sido. É a maneira tão gloriosa como Deus fala conosco através da sua palavra. E quanto mais nós lemos, mais nós nos surpreendemos com as verdades que estão contidas no texto sagrado. Atos 28. Hoje nós vamos dos versos de 11 ao 15. Versículo 11, diz assim o texto sagrado. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu-se mais animado. Deus amado, querido, nós mais uma vez te bendizemos pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra, ler a tua palavra. Ó Deus, como é bom poder saber que o Senhor continua a falar. À medida que a gente abre as Escrituras, podemos perceber a maneira como o Senhor se comunica e se revela de forma tão gloriosa, poderosa e pessoal. A minha oração agora é que o teu Espírito possa trazer clareza a estes versos que aqui foram lidos. Que eles não apenas encontrem lugar na nossa mente, no nosso intelecto, mas sobretudo na nossa alma, trazendo-nos transformação, edificação, cura, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Sente-se, por favor.
Pela manhã, nós vimos nos primeiros 10 versos que Deus opera em meio a circunstâncias adversas, fazendo com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fiz menção desta premissa, que é uma premissa que está lá em Atos, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque às vezes nós ouvimos as próprias pessoas, os próprios cristãos que conhecem um pouco as Escrituras, dizendo, não, todas as coisas cooperam para o bem. Mas essa é a parte A do verso. Todas as coisas cooperam para o bem, vírgula, daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que todos amam a Deus. Então, se todos não amam a Deus, não todas as coisas que cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E nós vimos isso aqui pela manhã. Agora à noite eu quero ainda verificar com vocês mais uma lição desta operação de Deus em meio a circunstâncias adversas. Quando nós enfrentamos situações adversas, como é possível enxergar o agir de Deus? De que maneira a gente consegue enxergar? Em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Pois bem, então vamos ao texto. O versículo 11 diz quanto tempo aqueles náufragos estavam em Malta. Só para circunstanciar, para quem não estava aqui ou não acompanhou a exposição anterior, Paulo, juntamente com a comitiva, estava na Palestina Antiga, na cidade de Cesareia de Filipe, e havia sido enviado para Roma para ser julgado pelo imperador, por um crime que na verdade ele não havia cometido, mas ele apelou para César porque os seus patrícios haviam entregado para Roma dizendo que ele havia cometido o crime. Ele foi julgado por Festo, foi julgado por Agripa, e eles não viram que tinha nada que pudesse o condenar. No entanto, como ele tinha apelado para César, ele foi enviado para Roma. Então ele sai em uma viagem marítima de Cesareia de Filipe, na Palestina, para a Itália, capital, Roma, para ser julgado pelo imperador. No meio dessa viagem, acontece um naufrágio. E aí, toda a embarcação vai a pique, se perde tudo, exceto as pessoas desta embarcação, que foi parar em uma ilha, e eu expus isso pela manhã, chamada de Malta. Eles ficaram ali. E agora, o versículo que nós lemos, este é o pano de fundo, diz, no 11, quanto tempo eles ficaram ali naquela ilha. Começa o versículo 11 dizendo, 3 meses depois. É interessante esta narrativa, porque quando acontece um naufrágio e que escapa 2 ou 3, talvez quem hospede não tenha tanta dificuldade para hospedar. Não é verdade? Mas aqui nós estamos falando, o texto diz isso com muita clareza, quantas pessoas estavam hospedadas naquela ilha. Lembram disso? Olha aí, versículo 37, só para não esquecer o número. Hospedar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 durante 3 dias, durante uma semana, durante 15 dias, já não é uma tarefa tão fácil, sim ou não? Disse, não, é super fácil, é super tranquilo. Não é não. Tem que lavar o banheiro, é ou não é? Sim ou não? Tem que fazer comida de manhã, meio-dia, de noite, sim ou não? Não, a gente come qualquer coisa, mas tem que fazer qualquer coisa. É ou não é? Tem que limpar a casa, tem que varrer, é ou não é? Então, por melhor que seja, dá um trabalhozinho bom, é ou não é? Agora imagine 3 meses. Já pensou? Você hospedar alguém lá na sua residência 3 meses? Mas não era alguém, eram 276 pessoas, diz o versículo 37. Foram 276 pessoas que sobreviveram ao naufrágio. E eles ficaram lá.
Nessas casas, irmãos, não tinha ar-condicionado, não tinha colchão quentinho, o piso não era de porcelana. Eles estão em uma ilha. Em uma ilha. 3 meses. Pois bem, agora sim, novamente eles embarcam. E novamente eles embarcam em um navio alexandrino. Está aí no texto. Você vai lembrar, que eu já disse isso aqui, que Alexandria ficava no Egito. Então, muita coisa saía do Egito para o mundo inteiro. E também para Roma. E então, vai um navio, novamente, um navio que sai de Alexandria, por isso o nome do navio é Alexandrino, porque ele sai de Alexandria, ele vinha do Egito, e esse navio, ele é mencionado aí por Lucas, porque eram grandes navios, usados principalmente para transportar grãos, aquilo que era produzido no Egito, para Roma. O texto traz ainda um detalhe curioso que chama a atenção de Lucas. É bom lembrar que Lucas vai nessa viagem, o evangelista. E ele não apenas é testemunha ocular dos fatos, como ele narra tudo, porque ele está acompanhando, ele é um dos náufragos. E ele percebe que havia uma inscrição, um emblema neste navio. Olha aí, que emblema era esse? Era um emblema, uma inscrição de 2 divindades. Quais eram? Castor e Pólux. Essas 2 divindades que estão escritas aí, fazem parte do panteão dos deuses egípcios, que eram considerados como os protetores dos marinheiros. Essas 2 divindades. Os egípcios, que tinham muitos deuses, também tinham deuses que protegiam no mar. E aí, esse nome está grafado ali. Interessante estar aqui no texto, não? Por quê? Porque o navio que naufragou, irmão Robson, também era alexandrino. Os deuses foram fraquinhos. Não conseguiu salvar nem a carga e nem o navio. Pois bem, o texto diz que esse navio, que era um navio de grande porte, ele vinha com essas 2 inscrições aí, com esses 2 deuses que eram gêmeos. 2 divindades gêmeas, nasceram no mesmo dia os 2 deuses, olha, o Castor e o Pólux. Fica a dica aí para você que vai ter filho, né? Olha, nome bonito, Castor e Pólux. Pois bem, o versículo 12, eles chegam a um lugar chamado Siracusa. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu disse isso lá na minha classe, na hora que você vai fazendo a devocional sua, e você vai olhando e diz assim, por que esses nomes estão aqui? Qual é a razão de ser? E se você começa a fazer perguntas ao texto, começa a riscar, você vai ver que não está ali por acaso. Não está ali para encher linguiça. Não, bota aí só para o texto ficar mais arrumado, ficar mais bonitinho. Não, existe uma razão pela qual o narrador, ao escrever o texto, ele vai, especialmente o Lucas, ele vai colocando algumas coisas que devem nos chamar a atenção para perceber a razão de ser dessas coisas. Ele faz menção da cidade de Siracusa. Essa cidade era uma cidade portuária. Uma cidade extremamente importante que ficava na Cilícia. O que Lucas quer demonstrar é como essa viagem ela acontece e quais são os lugares onde vai se parando para dizer que Deus vai conduzindo a vida daqueles homens, daqueles prisioneiros, até o lugar que de fato Deus o levaria. O que Lucas quer é demonstrar que aquela rota era uma rota comum de passagem. O pessoal passava por ali. Quem fosse para a Itália, passava por Siracusa, por ser uma cidade importante. Diz o texto que eles ficam ali durante 3 dias, indicando possivelmente que eles estavam aguardando o vento para continuar a navegação. Porque eu já disse aqui, a navegação no mundo antigo era toda feita com base no vento. Se o vento está soprando, a viagem anda. Se não tem vento, a viagem não anda.
Então, provavelmente, eles ficaram lá durante 3 dias esperando o vento. E, naturalmente, a gente pode aferir isso não apenas com a pesquisa extra-bíblica, mas com a própria pesquisa textual, porque o texto vai dizer aí, logo no verso seguinte, dali navegamos ao longo da costa. Ao longo da costa, chegando a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul. Então, olha aí o destaque. Esse vento sul é vento que faz com que eles continuem a viagem. E as duas menções das cidades Régio e Puteoli, indicando que era a primeira parada estratégica antes de cruzar o que é chamado de península, para chegar na capital romana. Está pertinho. Ali na frente, eles param em Puteoli, que é um dos portos mais importantes de Roma, justamente porque facilitava o comércio e facilitava a chegada de pessoas. Quando eles chegam lá, diz o versículo 14, que ele encontra alguns irmãos, olha aí, encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. Olha que coisa extraordinária, eu falei isso também pela manhã, que em meio às adversidades e circunstâncias, Deus levanta pessoas para cuidar da gente, não é isso? Deus levanta pessoas para acolher a gente. Esses homens estão de viagem, Paulo e mais outros prisioneiros, e quando ele chega nesta cidade, neste porto, aparece, o texto diz, onde encontramos alguns irmãos. Esses irmãos encontram com Paulo ali. É muita providência. Providencialmente, eles encontram aqueles prisioneiros. E quando encontram, diz o texto, eles pedem para que eles ficassem durante 7 dias ali. Indicando 2 coisas. A primeira, que a fé cristã já havia chegado ali. Olha, para você ter ideia que o cristianismo, ele começa na Galileia, ele começa em uma região pobre, espalha toda a Palestina, depois sai dos arredores palestinenses, ele chega na Turquia, ele chega na Síria, e agora já está lá em Roma, porque aqui desse porto, a próxima parada é Roma. Então, quando o texto diz aqui que alguns irmãos encontraram, não são irmãos judeus, são irmãos cristãos. O evangelho já tinha chegado lá. Paulo desejava muito ir a Roma, inclusive quando ele escreve a carta aos Romanos, que é o próximo texto aqui depois de Atos, ele não tinha ido a Roma ainda. E ele já escreve para aqueles cristãos que estavam em Roma, desejando estar com eles. Então o texto quer denunciar primeiro que a fé já havia chegado ali. A segunda coisa que o texto quer demonstrar é a hospitalidade cristã para fortalecer os laços. São cristãos, são irmãos, então fique conosco mais este tempo, 7 dias. Um número emblemático na Bíblia, né, significando perfeição. Então veja, eles são acolhidos mais uma vez, eles são recebidos mais uma vez, os laços são fortalecidos, porque dali eles chegariam em Roma. Olha aí, foi assim que nos dirigimos, final do versículo 14, foi assim que nos dirigimos a Roma. Está pertinho de Roma, está quase chegando, e nós estamos indo para lá. Pois bem, o verso 15 diz que, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, mais uma vez, alguns irmãos tomaram conhecimento que eles chegaram naquele lugar. Estão pertinho de Roma, na praça de Ápio, diz o texto, e 3 vendas, que era uma importante estrada que ligava o sul da Itália para Roma. Eles desembarcaram no porto, chegam nesse lugar e está no sul, indo para Roma. Os irmãos tomam ciência que eles chegaram lá.
Parece muito óbvio isso no texto, irmãos. Parece. A questão é que a gente não tem zap aqui. Não tem e-mail aqui. Não tem correio aqui. E mesmo sem ter absolutamente nada disso, nem e-mail, nem correio, nem celular, nem telefone com fio, nem energia elétrica, sem ter absolutamente nada disso, o texto diz que, tendo chegado ali, ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Aqueles homens vieram ao encontro de Paulo com os demais prisioneiros. Ao mencionar esses lugares, fica evidente a logística e o planejamento dos irmãos para encontrar Paulo. Olha, nós estamos sabendo que eles estão vindo aí. O texto não diz como eles ficaram sabendo, mas o texto diz que eles ficaram sabendo. Como isso chegou, nós não sabemos, mas que chegou, chegou. Chegou tanto que eles se organizam para recebê-los neste lugar chamado Ápio. E quando eles são recebidos, o texto termina dizendo que, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Chegou o fim da viagem. Passamos por tantas coisas: frio, fome, naufrágio, mordida de serpente, 3 meses de uma ilha. Enfim, chegamos. Graças a Deus. Bonito isso, não? Até poético. Mas essa era uma viagem a passeio? Sim ou não? Ele estava indo conhecer a capital do império? Sim ou não? Estava indo conhecer? Não. Ele estava indo para quê? Para a prisão. Ele ia ser julgado pelo imperador. E a história bíblica vai dizer que, neste lugar, ele será julgado, ele será condenado e ele será decapitado. Embora tudo isso fosse verdade, embora ele tivesse enfrentado tantas e grandes situações, já fiz menção disso aqui, ele escrevendo a carta dele, a primeira carta aos crentes de Corinto, ele diz: nós vivemos tamanha tribulação a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Mas ele chega em solo romano e dar graças. Já falei sobre isso aqui. Você já experimentou dar graças por algo ruim que acontece na sua vida, na sua perspectiva? Já experimentou? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa enfermidade. Obrigado porque eu passei 15 dias internado no hospital. Obrigado porque eu quase morro, mas não morri. Você já agradeceu a Deus? Não pensa que é um negócio fácil, não. Fácil agradecer é quando você diz: ó Deus, obrigado porque eu estou com saúde. Não adoeci esse ano, não peguei uma gripe. Obrigado porque consegui pagar todas as minhas contas. Fechei o ano bem, graças a Deus, no azul. Obrigado porque a minha família vai bem, porque o meu trabalho vai bem, obrigado. Obrigado por isso. Agora, dizer obrigado em meio às tribulações, dizer obrigado em meio às crises, dizer obrigado em meio às dores, não é tão fácil quanto parece. Embora a Escritura diz: em tudo dai graça, e nós já fizemos a exposição disso. Porque esta é a vontade de Deus. Paulo dá graças. E ao dar graças, o texto diz que ele, ao ver os irmãos, ele se sente animado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós, falei isso pela manhã, temos a responsabilidade bíblica de animar, encorajar aqueles que estão desanimados e desencorajados. Nós temos que entender isso, porque todos nós enfrentamos momentos de descida. E às vezes, em vez de aproveitarmos o expediente para ver que você está descendo ladeira abaixo e dizer assim: meu irmão, tenha ânimo, confie no Senhor. Aí eu digo assim: está vindo para a igreja?
Está dando dízimo? Aí eu começo a querer atribuir as mazelas por determinadas coisas que acontecem. Porque se Deus usasse essa métrica, irmãos, talvez não escapava ninguém. Talvez não escapava ninguém. Por que eu digo isso? Eu digo com muita tranquilidade. Nós vivemos um período no Brasil, tivemos a oportunidade, o privilégio de passarmos por uma pandemia. De morrer gente que nós conhecíamos. De gente pegar um vírus que era fatal, mortal. Eu não tenho um sentimento, depois de um período pandêmico, de que as pessoas ficaram mais crentes. Ficaram depois da pandemia? Começaram a ler a Bíblia mais, orar mais, jejuar mais, congregar mais. Aconteceu isso? Pelo menos aqui na El Shaddai, não sei em outras igrejas por aí. Não sei. Mas todos ficaram mais crentes. Só não buscaram mais. Só não viram a pandemia global e disse assim, preciso mudar minha postura. Isso é um sinal, porque a Escritura diz que quando Jesus estiver para voltar, haverá pestes, terremotos. Tem gente que não estava e nem está aí. Então eu fico pensando que não, aconteceu isso agora na família da pessoa, agora a pessoa vai se voltar, agora... Vai não, irmãos. Vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um coração muito mais duro do que você imagina. A Escritura diz assim, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. As pessoas não têm um coração molinho não, assim que vocês estão pensando, não. Tem não. Basta você olhar um pouquinho para a história do povo de Israel, que estava no Egito, passaram 400 anos trabalhando de domingo a domingo de folga, amassando barro para Faraó, escravos. Não foram 400 dias, foram 430 anos de escravidão. A Escritura diz que Deus ouviu, Thales, a aflição do seu povo. Por isso ele desce na sarça ardente para livrar o povo. E ele livra o povo com um braço forte, diz as Escrituras, e tira o povo da escravidão. Os números vão dizer que, em média, entre homens e mulheres que não eram contados, saíram do Egito 2 milhões de pessoas, caminhando no deserto, durante 40 anos, uma jornada que era de 3 virou 40. 2 milhões de pessoas, das quais... das que saíram, duas entraram. Olha que estatística. Das que saíram. Obviamente que os filhos que nasceram no Egito, que saíram, eles também entraram. Falando dos adultos. 2 milhões de pessoas. Olha a estatística. De 2 milhões de pessoas que estavam no Egito, 2 entraram. Olha a estatística. No período do dilúvio, quantas pessoas se salvaram na arca? 8 pessoas. Quando você olha para os números, você vai perceber o sentido de Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, quando Jesus disse assim, a porta é estreita e apertada e poucos entram por ele. Então não são, ou não serão muitas pessoas. E por que razão? Coração duro. Dureza de coração. Então isso não é algo moderno, é algo antigo. Os homens continuam com os corações endurecidos. Por isso eu preciso enxergar o meu papel como servo e como serva de animar aqueles que estão desanimados. Encorajar aqueles que estão desencorajados. Nós vamos encontrar pessoas na nossa caminhada que estão tristes, que estão abatidas, que passaram por aquilo que Paulo passou, naufrágio, mordida de cobra, 3 meses de uma ilha. E esse pessoal chega lá para receber Paulo. E aí o texto termina, claro, a perícope termina dizendo assim, ao vê-los, Paulo dá graças a Deus e se sente mais animado. Ele não estava desanimado não, mas ele se sente
mais animado. E é isso que nós precisamos fazer. Porque às vezes a pessoa está do nosso lado, um verdadeiro caco, mas eu não sou capaz de enxergar aquela pessoa daquele jeito e dar uma palavra de ânimo para ela. Animar uns aos outros, irmãos. Deus opera em meio às circunstâncias adversas, mais uma vez, e eu destaco isso para você primeiro, para cumprir a sua palavra. Paulo chegou na Roma. Agora volte no capítulo 23, quero só lembrar, já fizemos a exposição dele. Volte no 23, olha o verso 11, você deve ter marcado lá. Paulo preso ainda em Jerusalém, aguardando o sinédrio, mais uma vez, antes de ser levado a Cesareia de Filipe. Versículo 11, diz o texto, Paulo estava preso. Capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem! Paulo estava preso. Foi que Deus disse para ele? Coragem! Pois, assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também. A viagem acontece. Depois desse tempo, Paulo passa 2 anos preso em Cesareia. Foi julgado, foi ouvido, e agora ele vai para Roma, enfrenta tudo aquilo, e agora ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, o que o texto quer dizer para a gente é que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus tinha uma missão para Paulo ali. E qual era? Testemunhar, está lá no versículo 11. Importa-te testemunhar em Roma. Você não testemunhou em Jerusalém? Agora você vai testemunhar em Roma. Essa expressão grega aqui é a expressão marturios em grego. E a expressão marturios em grego vai fazer a gente pensar, irmã Jaqueline, que testemunhar significa sofrer por aquilo que se acredita. O que Deus em Cristo estava dizendo para Paulo, ele disse: você vai sofrer por minha causa, você já sofreu aqui em Jerusalém, agora você vai sofrer também em Roma. Sabe qual é a questão? É que às vezes nós não queremos sofrer por a causa de Cristo. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu me posicionar? Se eu disser que não concordo? Se eu disser que desse jeito está errado? As pessoas não vão gostar de mim. Eu não vou ser aceito. Não é? E aí Deus estava dizendo para Paulo: em Cristo, você vai testemunhar de mim lá. Nós fomos chamados, meus irmãos, em primeira tese. Você foi chamado, eu fui chamado para testemunhar. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Uma vez que nós somos testemunhas, nós somos chamados para as pessoas, para discipular as pessoas. Fazer com que as pessoas também sejam discípulos de Jesus. É isso que nós precisamos ser, discípulos de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, eu tenho que colocar a minha vida a serviço de Jesus. Você precisa colocar a sua vida a serviço de Jesus. O problema é que nós queremos colocar a nossa vida a serviço de nós mesmos, não a serviço do Cristo. Como se aqui fôssemos ficar, como se a nossa morada final fosse aqui, como se no final de tudo a gente ficasse aqui. E é preciso que você entenda isso, por mais óbvio que seja. Você está aqui de passagem, e é uma passagem rápida, rapidinha. Ou vocês que estão aqui acham que daqui a 90 anos vocês vão estar aqui? Quem acha que daqui a 90 vai estar aqui em Irecê ainda? Ninguém? 80? Daqui a 80, quem vai estar aqui daqui a 80 anos? Ninguém? 70? Ali 70, a irmã vai estar. Aqui, né? A irmã está quantos anos? Fazer um cálculo rápido. 38. 70 mais 38, 90. Bom, tá na expectativa boa, viu? Chegar no 98, tá bom. Mais alguém com 70? Então imagine que só a irmã ali, dos que estão aqui, tem a expectativa de estar aqui. Ó, todos nós, o restante, não estaremos. Nós não estaremos. Imagine, só 70 anos. O que é 70 anos? Quem tem 70 aqui? Levanta a mão. Quem tem 70? Olha ali, ó, 2. Com 70. Olha, irmãos, se eles têm 70, pergunte para eles, eles lembram como se fosse ontem a vida deles com 15.
Fala assim, rapaz, eu tinha 15. Estava debutante. Pergunte para quem tem 70. A vida passou para eles assim, ó. É ou não é? Porque a Bíblia diz que a vida é como um piscar de olhos. É assim, ó, piscou. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina. Olha no vidro aí como é que você está bonitona, tá vendo? Como você está bonitona? Não tem um pé de galinha, botou uns botox na testa. Não tem, né? Daqui a 30 anos a gente se vê. Para ver como é que vai estar. Vai engenhar! Você pode botar o que você quiser. Vai engenhar. O que você faz botando botox, ácido hialurônico, você nem falar o nome do negócio, é só para segurar um pouquinho mais, irmãos. É só para segurar um pouquinho mais. Para retardar. Mas se chegar aos 80, se chegar aos 90, vai engenhar. Vai. Não tem para onde correr. O processo é para todo mundo. Fica bonitinho, mas depois enginha. Fica branco o cabelo, as vistas diminuem, diz o poeta, o pregador, as guardas começam a tremer, o vigor diminui. A sepultura está logo ali. A sepultura está logo ali. Já comprou o seu lote? Não? Compre o seu lote, irmãos. Não precisa ser muito grande, não. Não precisa ser 20 por 30. Pode ser menor o lote. Porque você vai para lá. Ou você querendo, ou sem querer. Você vai para lá. Ah, pastor, eu nem penso nisso. Não é para pensar. Depois você trata de pensar. Porque depois os VIF ficam aí dizendo, ei, não pagou nem o PAFI, não sei o quê, PPP dando cabeça para os outros. Paga pelo mesmo negócio, para na hora que fechar os olhinhos aqui, saber que o negócio está mais ou menos encaminhado. Porque é para lá que nós vamos, não tem como fugir disso. Então é necessário que você entenda a razão de ser sua e de passagem por aqui. Aqui nós enfrentamos dores, aqui nós enfrentamos problemas, aqui nós enfrentamos crises, aqui nós enfrentamos lutas, aqui nós enfrentamos lutas e lutos. Aliás, o seu mestre disse assim, no mundo, mas vocês vão vencer também, vocês vão passar por esse negócio. Vocês vão para outro lugar. Então é fundamental que você entenda que em meio às circunstâncias adversas, Deus opera para cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Algumas vezes você não entenderá a razão de tudo que você vive ou que você esteja passando. Talvez se você perguntasse a Paulo, dissesse assim, Paulo, por que foi que esse navio espatifou? Paulo, por que você ficou 3 meses lá nessa ilha? Paulo, por que foi que uma serpente mordeu sua mão? Talvez ele não teria respostas claras e objetivas para dizer. Mas uma coisa ele sabia. Estou indo para Roma. Deus quer que eu esteja lá em Roma para testemunhar. Tem coisas que aconteceram na nossa vida que nós não teremos explicações claras e óbvias para dar. Falei isso pela manhã, não foi? Ah, por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? E eu disse pela manhã e reitero isso aqui. Deus não tem obrigação de dizer o que vai fazer com você. Ó, meu filho, é o seguinte. Vou te levar para o hospitalzinho, passar lá pelo menos 30 dias, internado. Certo? Infecçãozinha. Você não vai morrer da infecção, mas você vai ficar lá 30 dias, para você poder tomar vergonha e entender que quem manda na sua vida sou eu. Ele não vai dizer para você. Ele não vai dizer. Ele não tem a obrigação de dizer. Mas se ele quiser levar, ele leva. Sim ou não? Se ele quiser que a enfermidade chegue, ela chega. Sim ou não? Sim, e a Bíblia está repleta de casos assim. Ou você acha que ele chegou lá e disse, ó Jó, prepare aí, viu? Estou mandando Satã acabar com tudo. Certo? Vai destruir todas as suas coisas. Satã vai dar seus 10 filhos. Ele disse alguma coisa para Jó? Não. Ele não disse absolutamente nada a Jó. Então ele não tem compromisso em dizer para a gente por que vai fazer. Ele faz, ele age, ele cumpre, ele vela por sua palavra. Por isso o poeta canta e diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Eu preciso aprender a descansar em Deus. E descansar em Deus é confiar na sua palavra, naquilo que Ele diz. Naquilo que está revelado nas Escrituras. É necessário confiar no que está aqui.
É necessário se apropriar desta verdade. Tirar a sua vida, que você acha que está no controle dela, e dizer assim, está no controle de Deus. Ele controla a minha vida, Ele controla a minha família, Ele controla os meus planos. A palavra dele diz assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Eu estou no controle da sua vida, de modo que você precisa confiar a sua vida completamente a mim. E é isso que eu preciso entender, e é isso que eu preciso aprender. E como eu já fiz referência várias vezes aqui ao teólogo Batista, que escreveu a teologia sistemática, ele disse, Deus é espírito pessoal, Langston. Deus é pessoal, Ele trata a gente com pessoalidade. Ele trata você pelo seu nome. Ele sabe quais são os passos que você vai dar. Ele sabe quais são as ruas que você vai dobrar. Quais são os prédios que você vai subir ou vai descer. Ele conhece absolutamente tudo. Então Ele tem uma própria de falar com você, de tratar você, para que você entenda o que Ele quer de você. Ele não chama você porque você estava vagando assim, e Ele estava lá no céu olhando assim, aquele ali ia para o inferno, aquele ia também, aquele ali... Ao invés de ir para o inferno, passar a eternidade lá, a eternidade é o tempo, Aion, eterno, em vez de ir lá, vem para o céu, em vez de você vir, vem... Não é isso que a Escritura diz. Conforme eu citei, Romanos capítulo 8, versículo 28, todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito, isto é, Deus chama a gente com propósito. Deus chama você com propósito. Ele olha para você e diz assim, vou chamar você porque eu tenho um propósito na sua vida, e eu vou cumprir o propósito na sua vida. E aí eu entendo isso e creio nisso. As circunstâncias, as adversidades, as lutas, os naufrágios, todas as coisas, elas cooperam para o bem, para o cumprimento da palavra de Deus. Segunda lição, vista nesses versos, versículos 14 e 15. Deus continua levantando pessoas para cuidar de você. Isso é fundamental, irmãos. E eu vou dizer por quê. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente egoísta. Nós vivemos em uma sociedade egoísta. O que nós ouvimos, mais aprendemos e mais nutrimos nos nossos corações é dizer assim, eu quero fazer de tudo para não precisar depender de ninguém. O que a gente quer é não depender de ninguém. E um dos sentimentos que fica claro e evidente no nosso coração, na nossa vida, é quando nós deparamos com uma situação que a gente tem que depender, a gente nem faz cerimônia para dizer assim, a pior coisa é a gente ter que depender dos outros. Sim ou não? Isso é o que a gente faz. Por quê? Porque a gente não quer depender de ninguém. Não quer depender financeiramente, não quer depender emocionalmente, não quer depender de maneira nenhuma. Eu mesmo resolvo minhas coisas. Eu mesmo faço. E eu já disse isso aqui, e vou reiterar. Não existe na Bíblia nem fora dela, cristianismo, fé cristã, solo. Não existe. Eu leio minha Bíblia, eu oro, eu entrego meu dízimo todo mês, não preciso de ninguém, não depende. Não existe cristianismo assim. Cristianismo existe gente que precisa de gente. Gente que precisa de gente. Se tinha alguém que não precisava de ninguém, eu já falei isso aqui também, para desenvolver o ministério, quem era? Jesus. Você acha que ele precisava mesmo de 12 homens? Não. Podia pregar sozinho, e ele fez isso. Curar sozinho, e ele fez isso. Multiplicar pães, andar sobre as águas, fez tudo isso. Mas mesmo assim ele chamou 12. Que depois virou 72. Que depois virou 3.000, que depois virou 5.000, e que se tornou a maior população do mundo do ponto de vista da fé. Porque cristianismo é vertical, mas é horizontal. Não é só verticalizado. Cruz é vertical e horizontal. Gente precisa de gente. E aí você vê aqui a evidência textual que quando Paulo chega, ele encontra pessoas que cuidam, pessoas que acolhem. Daí a expressão de gratidão aqui da irmã ali. Irmãos, obrigado. Não, eu quero dizer que eu amo vocês. A pessoa ama mesmo. Você que está dizendo que ama. Essas palavras são verdadeiras? Essas palavras são honestas? Do coração? Como é que eu sei isso? Na relação. É na relação. Sabe aquele negócio? Fulano é o amor da minha vida. Gente, eu estou amando. Pô, gente, eu nunca amei tanto.
Ai, irmãos, nosso conceito de amor é tão platônico, não é? É tão lindo quando os corações estão voando na nossa cabeça ali, 16, 15, 13. A gente quer até apanhar um ou outro quando está voando. Ah, irmãos, amor é quando você tem que botar o lixo para fora, mesmo quando você não está com vontade. É quando você tem que ficar acordado de madrugada, levantando quantas vezes for necessário, para pegar o menino, botar o menino de barriga, trocar a fralda. Ai, não aguento mais meu peito, esse menino está mamando, está tirando minhas forças. Não aguenta não, então continue dando mamar. Sabe o que é amor? É quando obriga você a caminhar 1 milha e você vai 2. Às vezes a gente não entende nada de amor. É muito superficial, é muito platônico. Mas amor é entrega, é doação. Por isso Deus levanta pessoas. Ele levantou no passado e levanta no presente. Gente que cuida da gente, gente que anima a gente. É isso que aconteceu aqui. Deus levantando pessoas que Ele nem conhecia ainda, mas que levantou para dar um ânimo. Quantas vezes a gente não se depara com alguém, a pessoa diz assim: olha, foi o Senhor que mandou você. Olha, como essa palavra me edificou. Olha, a sua vida na minha vida significa muito. Pessoas que Deus levanta para cuidar, levanta para acolher. Quando nós enfrentamos situações adversas, quando nós achamos que estamos sozinhos, quando nós achamos que ninguém vai conosco. Com tudo isso, abra a sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Com tudo isso, é só a sensação de que estamos sozinhos. Olha o que diz o texto, Deuteronômio 31, 8. Se não tiver marcado na sua Bíblia, marque, porque você vai precisar desse texto aí, em algum momento da sua vida. 31, 8. Como a nossa versão é uma só, a gente lê junto. Deuteronômio 31, 8. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Acharam? Vamos juntos? Em alto e bom som, para quem estiver lá em casa, ouça. Na minha não, na deles, né? 31, 8, diz o quê? O Senhor é quem irá à sua frente. O navio despedaçou. A cobra mordeu a mão dele. 3 meses em uma ilha. Você acha que ele conhecia esse texto ou não? De cor. Ele sabia que Deus estava à sua frente. É preciso que você saiba que Deus vai à sua frente. E Ele diz na sua palavra, e nós nos apropriamos dessa verdade. Olha, Deus vai à nossa frente. Ele estará com você. Ele não o deixará. Ele não te abandonará. Não tenha medo. Não fique assustado. É isso que Jesus está dizendo. Não se assuste. Não fique com medo. Ele vai à sua frente. Você não está sozinho. Quando essas pessoas são apresentadas para receber Paulo, é uma demonstração visível de que Deus estava com ele. Que Deus estava à frente dele. Por isso Deus opera em meio a circunstâncias adversas. Primeiro, para cumprir a sua palavra. Segundo, porque Deus continua a levantar pessoas conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. E aí eu encerro com o versículo 29 do capítulo 19 de Mateus, que diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, aquele que tiver deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e de quebra, a vida eterna. Sabe o que é que acontece? Quando você segue a Cristo, Deus levanta a gente em tudo quanto é lugar para ser instrumento de bênção na sua vida. Não fica achando que você está sozinho, não. Estou sozinho.
Estou enfrentando minhas lutas e minhas dores sozinho. Tá não. Deus vai à sua frente. Você crê nisso? Feche seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Adversidades vêm, lutas vêm, crises vêm, naufrágios vêm. Mas a palavra é: Deus está à sua frente. Ele cuida de você. Não tenha medo, não se assuste. Importa que você testemunhe do Senhor, lá onde Ele te colocou. Não importa onde foi que Ele colocou você, que lugar foi, que cidade foi, que emprego foi. Ele quer que você testemunhe dEle, lá onde Ele te colocou. Eu quero orar por você, rogando a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E trazendo esta palavra de ânimo para você. Esta é uma palavra de ânimo. Do mesmo jeito que aqueles irmãos animaram Paulo, eu quero animar você nesta noite, para continuar olhando para Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou na eternidade, nos chamou, nos elegeu desde a fundação do mundo, para sermos conforme a tua imagem. Nós não merecemos absolutamente nada do Senhor, mas temos recebido infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A minha oração nesta noite é que a bondade do Senhor repouse sobre a vida de cada um desses que estão ouvindo. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre da morte, do mal, e que os propósitos eternos do Senhor se cumpra na vida daqueles que o Senhor tem chamado por amor do teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus e as doces consolações do Santo Espírito esteja com o teu povo aqui e espalhado em toda a face da terra. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, estamos despedidos.